partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Boa tarde, hoje quarta-feira, 9 de julho, um sol lindo em Santo Ângelo, termômetros marcando 19 graus. E o nosso tema de hoje é educação e formação. Eu sou Dani Schneider e começa agora o teu programa diário preferido do rádio. Já dizia Paulo Freire, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Hoje a gente recebe aqui com alegria o professor Diego Pascoal Golli, diretor pedagógico da FASA, Faculdade de Santo Ângelo, a primeira faculdade startup do Brasil. Uma instituição que está transformando o modo de ensinar e aprender com inovação, ousadia e compromisso com o desenvolvimento sustentável. O professor Diego tem mais de 15 anos de experiência na educação superior, atuou como docente em graduação, mestrado e doutorado, liderou projetos de inovação, visitou ecossistemas internacionais e hoje dedica-se à gestão acadêmica, à formação de professores, à sustentabilidade, neuroeducação e educação com propósito. Eu te convido a pensar com a gente como educar em um mundo em constante mudança. Hoje, então, a gente recebe o professor Diego. Seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, Dani. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu comentava contigo antes que eu sou ouvinte do programa. Ai, que legal. Eu gosto muito de rádio, acho rádio fantástica pela possibilidade da gente tanto escutar playlists que vão nos surpreender, Sim. como da gente poder ouvir programas onde a gente acaba conhecendo pessoas que estão tão próximas a nós e que no dia a dia a gente está sempre numa correria, buscando alguma coisa nova e acabamos não conhecendo. E coincide muito com o meu horário de deslocamento, então eu sempre vou trabalhar escutando. Ontem eu vi as dicas da nutricionista, esses dias pude escutar meu colega Carlos Oberdan, né, conhecido como Ober, que esteve aqui. Um beijo pro então, Ober. Fiquei muito feliz de poder estar aqui e que nós tenhamos uma ótima entrevista, que eu consiga contribuir aí de alguma forma com as dúvidas, questionamentos ou aquelas questões que a gente pode de alguma maneira trazer algum tipo de insight ou algo que possa de alguma maneira fazer com que as pessoas sintam-se inspiradas, né? Ai, ou legal. tirem suas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser uma baita de uma entrevista, então eu já convido os ouvintes a ficarem conosco. Primeiro eu quero aproveitar e puxar a sardinha para o nosso lado de fato. Aqui na Novos Horizontes a gente tem as melhores playlists, tá? E temos programas de entretenimento maravilhoso como o nosso Cafezinho Missioneiro. Eu tô empolgada com a nossa entrevista, professor, porque eu já te disse, né, depois que eu ouvi o teu áudio, as pessoas que quero fazer muita coisa ainda na minha vida, assim, tem muitos projetos e sonhos. E eu ouvindo teu áudio das coisas que tu já tinha feito e tal, eu até te disse, eu quero ser tua amiga. Porque é muito empolgante ver as pessoas fazendo aquilo que a gente ainda quer fazer. Então, poder conversar contigo certamente vai me colocar e colocar os nossos ouvintes também um pouquinho nesse lugar, desses lugares que tu visitou, das coisas que tu já estudou e do tanto que tu tem para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa. Mas eu sei que tu és novo aqui na cidade, então. Sim. Tu me falaste que tu tens 15 anos de experiência, né? Quantos de FASA, quantos de Santo Ângelo? De FASA e Santo Ângelo em torno de 2 anos e meio. Eu me mudei para cá no início de 2023, né? E maravilhado pelo modelo da instituição, né? De ser uma instituição empreendedora, com esse modelo de startup, muito focada na inovação, com coragem em ousar, porque a gente sabe que a educação superior ela é altamente regulamentada. Isso faz com que seja difícil, muitas vezes, fazendo assim um recorte, embora o próprio Ministério da Educação ele também exija que existam ações de inovação, de percepção de metodologias diferentes, mas ainda assim ela é bastante restrita, até pelo tipo de instrumento que nós temos e as formas como a gente consegue comprovar o que vem sendo feito. Entendi. E para que a gente fuja um pouco muitas vezes disso, é preciso ousar tendo confiança no que vai ser feito, né? Claro que calculando certamente os riscos também, mas a FASA ela tem essa ousadia, né? Então nós temos muitas características na instituição que eu já acompanhava, que eu já sabia que faziam parte desse fazer institucional da Faculdade de Santo Ângelo, mas que eu não conhecia tão
proximamente como pude conhecer no momento em que tive um diálogo com o professor Rafael, que é o diretor da instituição, e aí depois pude fazer parte do grupo de docentes da FASA, né? Então foi um período aí como head de projetos na FASA. Posteriormente eu acabei assumindo algumas funções mais próximas às atividades pedagógicas, porque eu tenho uma experiência no passado na área de gestão educacional e agora novamente no presente, né? E atualmente então na direção pedagógica. Então dialogando com os coordenadores, com os professores, com os alunos, com a comunidade, tentando interligar processos, né? Que é algo muito bom, porque é desafiador, mas é enriquecedor. A gente está sempre conhecendo pessoas novas, né? Tendo informações novas, e eu me sinto muito estimulado por... Embora exista também muita rotina, mas pela quebra da rotina, pelos desafios que se impõem na própria realidade da educação superior, ou nas questões regionais, ou onde é que nós podemos avançar um pouco mais. Então isso acaba instigando a gente a estar sempre trabalhando, né, e tentando fazer algo de diferente pela instituição e pela região também. E pelo que eu percebi do teu currículo, tu tens mesmo essas características, esse perfil de personalidade, de fazer coisas novas, de estar buscando coisas novas, de descobrir coisas novas. Eu não sei se isso é, eu acho que é positivo, Eu acho Dani, que é também. mas assim, eu acho que é uma mistura de um foco com muitas vezes uma perda até do foco, né, e a gente sabe que focar é importante, mas eu me sinto muito desafiado por coisas que mexem comigo de alguma maneira. Então eu fiz toda a minha trajetória, eu sou da área biológica, eu sou biólogo de formação, eu fiz toda aquela trajetória bem tradicional, né, de fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, ligado à área de biotecnologia, atuando tanto na biotecnologia vegetal como na de micro-organismos, e pensando, acho que a maioria de quem vai para pós-graduação pensa em trabalhar na pesquisa científica, na educação superior. Mas estando na educação superior, a gente vai tendo contato com esses desafios, né? E assim surgiu essa questão da gestão, que desde muito cedo na minha atuação eu já acabei entrando na gestão acadêmica. Então surgiu a necessidade de ir buscar mais informações sobre gestão de projetos, sobre a gestão da própria educação superior, sobre a inovação pedagógica. Depois surge essa questão da neuroeducação e me instigou muito, me chamou muita atenção. E eu não me sinto legitimado se eu não busco informação suficiente. Então eu fui fazer cursos, eu fui fazer uma pós-graduação e eu acabo me envolvendo por conta disso, pela curiosidade, né? E eu vejo que a educação é muito dinâmica. Então a gente não tem mais como, enquanto professor, especialmente no ensino superior, mas eu acho que isso serve para toda a educação, né? Talvez até não, eu acabei fazendo um recorte para o ensino superior, mas acho que a educação básica é da mesma forma, porque é um movimento muito grande de transformação que vem ocorrendo na própria sociedade. A gente tem que estar disposto a se abrir ao novo, né? E se a gente olhar esses dados de pesquisa, por exemplo, no Brasil, a academia está muito ligada à pesquisa, né? Sim. Nós somos, depende se olhar pelo SciMago ou pela Scopus, mas a gente está ali entre o 13º e o 14º país em pesquisa científica. Isso é uma posição boa. Não estamos entre os top 5, mas Sim. é uma posição relativamente boa. Mas quando nós vamos olhar a nossa posição em inovação, dependendo de qual também, se estamos vendo pelo SciMago, pela Scopus ou por outras dessas plataformas científicas, a gente fica lá da 50ª posição para cima, né? Até uns 2 anos atrás, éramos a 63ª potência em inovação. Isso é muito distante de quem está à frente. Sim. E se a gente olhar de toda essa pesquisa que a gente publica, só 1,5% está relacionado a empreendedorismo, inovação, empresas, indústrias. Então, há um afastamento também por essa hiperespecialização. E isso sempre me inquietou um pouco. Então eu vejo essa necessidade de contribuir mais localmente, muitas vezes, de ver aquela demanda que é mais pontual e que precisa de resposta rápida, e acabo fazendo um movimento de busca dessas informações, Perfeito. né? E claro, isso foi me permitindo fazer uns caminhos diferentes, mas tem sido muito bom, porque aí nos permite estar sempre em contato com pessoas novas, né? Descobrindo coisas diferentes. E uma coisa que eu acho muito significativa é que essa atuação, nós temos muito isso na FASA, que ela não está
focada apenas no desenvolvimento amplo do conhecimento, mas naquilo que localmente a gente vai conseguir impactar, porque às vezes há essa desconexão do acadêmico com a realidade, né? Então, pelo contrário, a gente foca muito em de que forma nós estaremos cumprindo o nosso papel com a nossa região, né? Com as expectativas que os nossos alunos têm, que as famílias têm, que o poder público tem, que os empreendedores que estão sempre nos apoiando em muitas das nossas ideias. E de que forma a gente vai fazer isso? Somente abrindo o olhar, de fato, para o que está aí posto, né, no desenvolvimento social, econômico, ambiental, e contribuindo para que a gente faça, de alguma forma, um movimento transformador. Perfeito, professor. Que fala profunda, viu? E vem muito ao encontro também da questão da transversalidade da inovação, né, professor? Exato. Porque, de fato, a gente busca soluções e buscar soluções locais faz com que a gente consiga... me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, transformar o ecossistema local e fazer perto, né? Fazer para os próximos aqui, porque... às vezes a gente acha que estudar, enfim, ou buscar soluções para o mundo é o que vai resolver. E a gente pode, de fato, estar trabalhando para que resolve algum problema nosso, local, enfim, da comunidade, né? E eu acho que a academia tem esse papel, né, professor? De estar junto com a comunidade resolvendo problemas locais. Exato, escutando, né, quais são os anseios que a sociedade traz, né? A gente fala muito na área da inovação do empreendedorismo das dores. Sim. As dores que os empresários têm, que quem está ligado à inovação tem, ou que uma determinada área acaba observando e percebendo como uma necessidade específica para mudança, para transformação ou para surgir algo inovador. Mas, por outro lado, a sociedade também tem as suas dores. Sim. Né? E eu gosto muito de um termo que é o termo glocal, que ele faz essa fusão das palavras global e local, né? Perfeito. Que ele traz essa ideia de que as questões elas só vão se expandir quando elas atingirem também as regiões que estão no interior dos seus estados, que estão muito relacionadas com a economia de todo o país, né? E aí tu falava, Dani, dessa questão da transversalidade da inovação e do empreendedorismo. Na verdade, os grandes problemas que a gente tem, essas dores, se a gente for observar, elas são multi ou interdisciplinares. Sim. Né? A gente não consegue com um único campo do conhecimento. Eu posso, talvez, lá com a área da informática, com a área biológica, puxando para o meu assado, resolver parte do processo. Mas dependendo do que eu vou precisar, é um registro de uma patente, eu vou precisar de um apoio jurídico, né? É uma necessidade de transformação que vai perpassar em algum momento o poder público, eu preciso me aproximar desses entes também para estabelecer um canal de diálogo. Então a gente tem que estar cada vez mais aberto a essa multiplicidade, que é o que vai de fato se colocar como questionamento para nós que estamos na academia ou estamos em nossos diversos, não é só academia, né? Mas em diversos espaços de trabalho buscando a melhoria do nosso espaço de convívio, de convivência e de desenvolvimento. Perfeito. E me conta o que significa na prática ser uma faculdade startup? Sabe que tem muitas coisas na FASA que nos remetem a isso, né? Eu acho que o próprio surgimento, a forma como ela surge, com um olhar já disruptivo sobre a educação, sobre os processos, né, já fala um pouco sobre isso também. Mas a startup tem muito aquelas características de ousar, desenvolver projetos arrojados, algumas vezes desenvolver algumas coisas quase como um MVP, né, para ver se aquilo de fato faz sentido, se as pessoas, se os alunos, se as famílias, elas também se relacionam, e gerir processos com agilidade. Eu acho que aqui já é um dos caminhos, talvez seria o primeiro bloco de ações assim referentes ao fazer da FASA, que tem essa característica de startup, né? Então a gente testar, ter projetos ágeis, ver onde é que a gente está atingindo melhor e de forma mais robusta os nossos alunos, né? Que eles acabam conseguindo ser também, e a gente tem muitos exemplos legais, mas serem agentes de transformação, que é um termo que para mim está sempre muito presente. Acho que hoje aqui já falei várias vezes sobre isso, porque é algo que eu acredito de fato, né? E o outro ponto está muito relacionado às questões que a gente desenvolve na própria educação.
A gente, por exemplo, na FASA nós não temos salas de aula, nós temos espaços de aprendizagem, né? Laboratórios de aprendizagem, laboratórios de ensino. Ou seja, o nosso aluno ele sempre está em aula em um espaço diferente, projetado para dinâmicas diferentes. Não que eventualmente ele também não tenha aulas mais tradicionais, porque lógico isso depende do contexto de cada disciplina, né? Depende do contexto de cada professor também, como organizou aquele caminho lógico para o desenvolvimento de determinadas áreas do conhecimento, competências socioemocionais, mas para além disso, a gente tem laboratórios inovadores, né? A gente tem, talvez hoje, o maior laboratório de transição agroecológica da região, a nossa fazenda escola, o nosso hospital veterinário, a nossa fazenda vertical, que é uma inovação também, é algo que vem muito ligado a uma área que vem se desenvolvendo muito, que são as urban farms, né? As fazendas urbanas, em função da possibilidade de se produzir também alimentos em áreas urbanas. Nós temos todo um olhar, e eu comentava um pouquinho antes contigo, para os alunos. Hoje, em torno de 90% dos nossos alunos, entre as avaliações que eles fazem, eles desenvolvem no primeiro semestre um projeto científico e no segundo semestre um projeto de empreendedorismo e inovação, que a gente chama de Hack School, ligado àquele termo bastante conhecido na região do Hack School, né, do Hackathon, e o Hack School que a gente desenvolvia com as escolas. Sim. E nós trouxemos esse mesmo nome para a educação superior, claro que também com um olhar voltado a quem está cursando a faculdade, né? Então ele tem um perfil diferente, mas nós tivemos agora, por exemplo, no primeiro semestre, 234 trabalhos científicos sendo apresentados, e no segundo semestre, ainda não sabemos quantos, mas geralmente gira em torno desse mesmo número, onde eles não apresentam trabalhos científicos naquele modelo mais conhecido, né, dos seminários, enfim, mas que eles apresentam protótipos ou produtos ou propostas de negócios, né, planos de negócios, ou seja, todos os alunos passam por essa experiência de desenvolver algo novo. E isso também está muito ligado a essa questão da startup, né, de pensar processos com agilidade, de pensar MVPs, de testar os protótipos, de ver quem vai ser o público, quem serão as personas, de que maneira a gente vai se conectar e de forma a atender aquelas necessidades que muitas vezes eles mesmos iniciam essa identificação pela proximidade com o curso ou com a sua vida profissional, né? A gente tem na FASA hoje a única instituição do Brasil que mantém cursos na modalidade da alternância, né? Não existem outras instituições que pontualmente ofertam alternância, né? Então nós temos hoje 17 cursos de graduação, 2 deles, todos são noturnos, né? Pela característica que nós temos da nossa instituição, majoritariamente alunos trabalhadores que se envolvem com as suas mensalidades e que precisam durante o dia ter tempo para atividade profissional e à noite estão conosco na FASA. Mas 2 deles, além da oferta noturna, que são os cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, têm a oferta na modalidade da alternância, né? Inspirada naquele modelo francês da alternância, bastante comum nas escolas da família rural, e que no Brasil algumas instituições pontualmente ofertam. Então, há uma necessidade em um município, no interior, oferta, quando aquela turma se forma, o curso se retira. Isso não é muito comum, mas existem alguns casos. Agora, a oferta contínua nessa modalidade, somente a FASA no Brasil. E ela surge como um modelo também, né? Pensando esse modelo de negócios, de startup, mas de como que nós iríamos qualificar e contribuir com a região por conta de tantos estudantes, tantas pessoas que gostariam de fazer graduação e que não podem sair da sua propriedade rural, né? Que tem envolvimento com a produção de grãos, então, de hortaliças. Eu ia perguntar se era específico desses cursos mais voltados para a área rural, para o agro. Exato, exatamente. Então são aqueles alunos que eles vêm para a fase por meio dessas estratégias, como o próprio Hack School, eles levam de volta transformações para suas propriedades. Que demais. Então nós temos cases muito interessantes, assim, de discussões que foram feitas com os professores, que os alunos trouxeram e que depois puderam aplicar nas suas propriedades. Alunos que redirecionaram a matriz da propriedade, por exemplo, alguns locais que eram apenas propriedades produtoras de leite e de hortaliças e que hoje estão ligadas à questão do turismo rural, que surgiram a partir do Hack School e dessa implementação dos próprios alunos colocando o seu projeto em prática na sua propriedade. Que legal, que demais isso. E me conta assim, professor,
possivelmente, né, vocês enfrentam bastante desafios, porque é muito diferente da educação tradicional, né? Então, eu não conheço nenhuma outra instituição de ensino que tenha tanta disrupção dentro das suas metodologias. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam nesse sentido, assim, de fugir do tradicional? O maior desafio, não são poucos, mas eu acho que o maior de todos, Dani, é a regulamentação. Porque todos os processos são devidamente regulamentados, mas nem todos os instrumentos nos quais a gente responde à regulamentação estão preparados para receber aquela informação. Entendi. Então, por exemplo, quando nós tivemos os cursos reconhecidos de medicina veterinária e de agronomia, na ocasião em que se formaram as primeiras turmas, nós tivemos o reconhecimento do curso, tivemos um excelente conceito, mas não existia modelo de documentos para informar como era a pedagogia da alternância. Então, isso surgiu posteriormente à FASA, né? Nós tivemos o nosso reconhecimento com a alternância e, na sequência, o Ministério da Educação passa a ter um documento onde tem diretrizes para a pedagogia da alternância mais claras. Então, isso é muito interessante, né? De alguma maneira, aquele movimento ele vai forçando também que seja vista essa possibilidade, que é uma realidade que não é só nossa, né? É uma realidade em todo o país. O pioneirismo, ele tem seus desafios, Exato. né, professor? Gente, agora são 13h20 já, a gente passa muito rápido quando a conversa tá boa. A gente vai fazer uma pausa rapidinha do nosso cafezinho missioneiro, sempre com o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã. E a gente continua com vocês. Hoje a gente está recebendo o professor Diego Golli, da FASA. A gente vai falar de inovação, ensino superior, futuro da educação. 5 minutinhos e a gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como o saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltamos com o nosso cafezinho, agora são 13h24, sempre com o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã. A gente conversa hoje com o professor Diego Golli, diretor pedagógico da FASA, uma das instituições mais inovadoras do país. A gente segue aqui no nosso papo sobre inovação na educação. Prof, antes a gente falava a respeito dos desafios, né, frente à educação tradicional, e eu queria ouvir como que a FASA enxerga, então, o papel do professor nesse contexto, né, de inovação e disrupção na educação. Dani, hoje o professor mudou um pouco a forma como ele atua com as suas turmas, né? Claro que tem aspectos que não modificam a necessidade de determinados conhecimentos, determinados conteúdos programáticos tão tradicionais, né? Que são competências que o aluno vai ter que desenvolver, são conhecimentos que ele precisa adquirir de fato durante a sua graduação e que são comprometedores da atuação profissional caso não tenham sido adquiridos. Mas o professor também passa por um momento de transformação na sua forma de atuar. Então, hoje, o papel do professor ele é muito mais o de um mediador do conhecimento, né? De um facilitador de processos de ensino e aprendizagem. Então, o aluno precisa cada vez mais aprender a construir. É um conceito, né? Eu gosto muito de uma autora que chama Analea Anastasio, que ela traz um conceito que ela chama de ensinagem, que seria um pouco desse aprender a aprender. Nós temos formas diferentes de aprender e nós precisamos compreender que caminhos contribuem mais com a nossa construção pessoal de conhecimentos. E os alunos também precisam ter, então, esse despertar
para essa forma de compreender o processo e o trajeto, né? A trilha que eles vão seguir durante o seu processo de aprendizagem. E o professor, ele é muito um mediador, porque com a experiência que ele tem, com o conhecimento acumulado, com as formas de ensinar diferentes e principalmente de promover uma elaboração conjunta de experiências, ele permite que o aluno vá se desenvolvendo. Mas com grandes desafios. Hoje a gente tem aí esse desafio da inteligência artificial, né? Como utilizá-la adequadamente, muito positivo em vários aspectos, mas que também acaba nos tirando muitas vezes um pouco o sono, porque a gente sabe que ela compromete em alguns... Aliás, isso está claro, há pouco saiu um relatório mostrando que houve uma redução média no QI, né? Um relatório internacional que do a gente QI. está emburrecendo, né? Exatamente. Então são desafios, mas a gente também pode utilizá-la de forma inteligente, né? Então é mais um desafio que a gente tem se proposto, né? A fazer com que a gente consiga de alguma maneira contribuir, que os professores estejam atentos a isso, mantendo uma educação sempre qualificada, sempre muito atualizada, né? Mediando então esses espaços. E uma característica que nós temos bem presente na FASA, e ela está tanto em disciplinas como transversalizada em disciplinas específicas, melhor dizendo, como transversalizada em outras disciplinas, é que a gente também se preocupa muito com as competências socioemocionais, com o desenvolvimento dos alunos nesses aspectos. Então, todos os alunos, eles têm a oportunidade de aprender mais sobre personal branding, sobre inteligência emocional, sobre o pensamento lógico e computacional. Eu brinco muito quando converso com eles, que se a gente olha no LinkedIn, né? Quais são as habilidades? Então, pede lá a formação em engenharia agronômica, especialização em melhoramento de plantas, e depois capacidade de trabalho em grupo, liderança, inteligência emocional, muito mais presentes do que aquelas das áreas mais duras. E essa preocupação também está presente, né? Que são as soft skills, né? Exatamente. Como é que eu formo profissionais que não estão só ligados às hard skills, não estão só ligados à parte mais linear da sua formação, mas nas soft skills eles também estão bem desenvolvidos e compreendem que eles podem fazer diferença a partir delas. Porque no dia a dia, tu sabes bem, assim, as situações que se colocam no mercado de trabalho, nos desafios que a gente tem diariamente nas nossas profissões, nem sempre foram estudadas, né? Elas dependem do nosso olhar, da nossa capacidade interpretativa. Então, os professores também buscam trazer para os alunos essas habilidades, né? Que é o que muitos países têm feito, se inspirado em ter currículos mais flexíveis. Nós também temos presente currículos mais flexíveis, né? Ter a possibilidade de aprender coisas diferentes e experienciar, né? Que os alunos possam ter, a gente usa muito esse termo, bastante mão na massa. Que legal. Que eles possam, de fato, fazer aquilo que eles estão aprendendo. Aprender fazendo. E como que todas essas metodologias ativas atuam na questão do engajamento dos alunos? Como que eles recebem isso e como que eles atuam dentro disso? Sabe que isso é bem interessante. Normalmente, no início, quando eles têm as primeiras aulas, quando eles têm os primeiros encontros com metodologias ativas, eles se sentem muito desafiados, né? E ficam muito empolgados. Na sequência, eles entram numa zona não é de desconforto, mas de incompreensão, porque geralmente vem de um modelo tradicional de ensino. Com certeza. Mas, logo em seguida, já percebem o quanto os conhecimentos que vêm sendo construídos e o quanto eles estão ganhando em autonomia no seu processo de formação contribui para que eles se sintam mais, na verdade, não só mais adeptos de toda a compreensão dos conteúdos, mas mais, o termo não é esse também, mas mais firmes, mais seguros, né? Eles se sintam com um pouco mais de autoridade sobre aquilo que eles estão aprendendo. Muito mais repertório, exatamente, né, professor? Não tem como não... E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de protagonismo, né? Exato. Então, eu acho que é justamente isso que acaba acontecendo, assim, né? Eles se tornam protagonistas da aprendizagem deles, né? Exatamente. Que legal. E me diz uma coisa, prof, existe algum, óbvio, né? Existe um propósito por trás da existência da FASA, enfim, mas que tipo de aluno, qual é o propósito, que tipo de aluno vocês entendem que vocês estão entregando para o mundo?
Nós temos assim bastante orgulho quanto a isso, Dani, porque quando a gente pensa nos projetos pedagógicos de curso, quando a gente pensa na nossa missão, na nossa visão institucional, quando a gente pensa em como a gente quer que ocorra a educação dentro da instituição, a gente sonha um pouco sobre isso. Sim. Né? E quando é que nós começamos a conseguir ter um feedback desse processo? Quando começam a se formar as primeiras turmas. E a gente começa, então, a perceber que esse profissional que nós imaginávamos que estaríamos formando, de fato, se consolidou no profissional que está hoje no mercado de trabalho. Então, nós conseguimos perceber principalmente pela autonomia dos Sim. alunos que eles desenvolvem, né? Pela capacidade de inovar. Nós temos muitos alunos que se formaram e hoje eles empreendem seus próprios negócios. Alguns começaram antes, na verdade, da formatura. Mas muitos se formaram e passaram a empreender negócios próprios. Muitos foram fazer concursos públicos nas suas áreas, se colocaram entre os primeiros classificados, estão trabalhando. Mas o mais interessante, muitos transformaram os espaços aonde já estavam. E eu acho que esse é o ponto-chave, né? Aquele aluno, ele já trabalhava, ou ele trabalhava numa propriedade da sua família, quando mais ligado à área agrícola ou da produção animal, né? Ou ele já trabalhava na área contábil, ou ele já vinha desenvolvendo algo num estágio lá numa empresa de arquitetura, de engenharia. E esse aluno, quando finaliza a sua formação, ele modifica processos, ele auxilia para que haja uma alavancagem do desenvolvimento daquela instituição, daquela empresa, ou ele se torna muitas vezes um partner, um sócio, porque ele conseguiu mostrar que ele tem mais do que o conhecimento teórico e técnico, né, dos processos, mas que ele pode fazer de fato com que as coisas ocorram numa perspectiva nova. Que é muito integrador, né? Tudo isso. A gente falou antes, o senhor falou rapidamente a respeito de neuroeducação. E é uma coisa bastante nova, né? Principalmente quando a gente fala de educação tradicional, enfim. Como que isso, como que a neuroeducação atua dentro do processo da aprendizagem? Dani, sabe que é bem interessante. Esse é um tema que eu conheci ele. Eu já tinha ouvido falar muito vagamente da neuroeducação. Conheci ele alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade, eu fazia um MBA na época, e fui fazer um curso de inovação pedagógica, seria a tradução, né, na Universidade de Turku, na Finlândia. E existem alguns pontos, eles denominam como cornerstones, né, são tipo os pilares que fazem com que a gente possa trabalhar a inovação pedagógica dentro das instituições. E nesse diálogo aparecia um pouco dessas questões. Ela não é um dos cornerstones, mas aparecia um pouco dessa questão. Talvez pela minha ligação da área biológica, eu fiquei muito instigado em conhecer um pouco mais. Li alguma coisa, se passou algum tempo. A FASA participa de um consórcio de instituições bastante grande, do CEMESP, e também do consórcio STEM Brasil, onde participa o LASPAL, que é um laboratório da Harvard para a América Latina. E foi ofertado um curso que eu tive a oportunidade de fazer sobre esse tema, sobre neuroeducação. O curso foi todo organizado pelo Instituto Tecnológico de Monterrey, no México. E eu fiquei tão fascinado que eu fui fazer uma especialização na sequência, porque é um tema muito interessante, porque onde é que ele toca? Ele toca exatamente em entender como que o cérebro compreende os processos, né? Então, a neuroeducação, ela nos traz muito desses aspectos de que maneira eu consigo manter a minha qualidade atencional quando eu estou estudando, vendo uma palestra, ouvindo um programa de rádio que me interessou e eu preciso focar, né, naquele momento, naquele programa. De que maneira eu formo a memória, eu consolido e eu evoco ela quando for necessário. E como que o professor pode ser um neuroeducador? Que forma eu desenvolvo a minha rotina em aula de maneira que eu faça com que o aluno tenha um ganho a partir esses princípios, né, da neurociência, da própria pedagogia, porque a neuroeducação, ela une a neurociência, a pedagogia e a psicologia, né? Então, de que forma esses princípios que estão ligados a essas áreas vão fazer com que a minha metodologia atinja mais fortemente o aluno? Por exemplo, um dos princípios básicos
né, é que a gente não consegue ficar muito tempo ligado ao que está acontecendo. A gente tem um período, o adulto, em torno de 18 a 20 minutos de tempo máximo de atenção. Então, depois disso, ele dá uma desligada e vai retomar, né? Outro ensinamento, entre os vários que a neuroeducação traz, é que não há aprendizagem sem emoção, né? Os mediadores químicos precisam atuar. E não é necessariamente uma emoção. Eu sempre uso como exemplo, a gente tem aquela pergunta clássica, né? Porque pode ser uma emoção positiva ou uma negativa. Então, o que você estava fazendo em 11 de setembro, quando... E as pessoas lembram. Por quê? Porque aquele fato, ele mexeu com todos e você consegue ligar outras informações a ele. Mas quando essas emoções são positivas, são mais ligadas à dopamina, a neurotransmissores como a serotonina, enfim, elas tendem a ser mais duradouras do que quando elas são ligadas à ansiedade, ao estresse, né? Que nós vamos ter mais a noradrenalina, o cortisol, outros hormônios ou neurotransmissores agindo. Então, o neuroeducador consegue auxiliar nessa mediação. Não vai gerar uma emoção nesse grau, mas a principal forma de contribuir nisso é o que a gente chama de feedback de crescimento ou mindset de crescimento. É o próprio aluno perceber que ele vai superando seus desafios e como que ele vai recebendo feedback a partir desses desafios, né? E aí tem outras estratégias, espaços de aprendizagem onde a gente use tempos mais curtos. Hoje é algo muito presente, tu já deve ter visto, tem muitos cursos, eventos com as chamadas microlearnings, né? Aquelas bem curtinhas, tem as nano certificações também, hoje tem as micro, embora nano seja menor do que micro ainda, em teoria, né? Mas as microlearnings são aprendizagens curtas em momentos e espaços, porque a aprendizagem está muito ligada à repetição e à repetição contínua e não longa de informações, né? Então a gente usa muito também, dialoga com os colegas e tenta trazer para a educação alguns desses princípios que auxiliam também o aluno a achar caminhos que ele vai aprender de forma mais significativa e mais duradoura. Que sensacional. Tu sabes que quando tu falaste agora da questão de entender como o nosso cérebro aprende para poder utilizar ele da melhor forma, a nutricionista que esteve aqui ontem, a Thaís, e ela falava a mesma coisa a respeito de reeducação alimentar, de fato remodular, né, o teu cérebro para fazer com que ele entenda o que é hora de comer, o que é quando não comer, enfim. E faz sentido, na verdade, em várias áreas, né, professor? Porque quanto mais a gente entende de gente, né, mais as coisas funcionam melhor. E a educação, melhor, né, Dani, ela é contínua. Hoje tem aquele conceito do lifelong learning, né, da aprendizagem ao longo da vida. Sim. E, de fato, é isso que nós precisamos e esperamos, né, de todos nós. É um compromisso de todos, estar sempre aprendendo coisas novas, buscando aprofundar conhecimentos. Mas a educação ocorre e a aprendizagem de forma relativamente diferente quando o cérebro é extremamente jovem, ou no momento onde se passa pelas chamadas podas neurais, né? Ou quando na vida você já avançou um pouco e vai precisar fazer mais uso da neuroplasticidade. E que mecanismos contribuem nisso. Claro que aí tem os neurologistas, os psiquiatras, o que tem muita propriedade, muito mais do que eu sobre isso. Mas no ponto de vista da educação, que estratégias a gente utiliza com esses diferentes públicos que contribuem no processo, né? Que eu vou contribuir com a geração das emoções, que eu vou contribuir com a atenção, que eu vou contribuir com a aprendizagem contínua, espaçada, né? E isso vai com certeza facilitar, porque é um processo de duas mãos, de mão dupla. Sim. Porque no momento que o professor promove, o aluno também passa a compreender aquilo como uma forma de aprendizagem. Perfeito. Eu posso dizer que quando eu aprendo feliz, eu aprendo mais. Exato. Né? Exato. Sabes que eu sou licencianda de computação. E eu, outro dia, dentro de uma das matérias práticas, fiz uma aula de algoritmos para alunos da 5ª série. E a gente fez um algoritmo para montagem de um sanduíche. E foi uma farra aquela aula. E todos adoraram, todos aprenderam, né? E vem ao encontro exatamente do que a senhora acabou de falar. E, bom, meu Deus, já são 13h40, isso. A gente vai chamar um intervalinho comercial, rapidinho agora. Sempre com o apoio de Grings Café Corporativo e Corsã, nosso cafezinho. Daqui a pouquinho, 5 minutinhos, a gente está de volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM.
Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44, a gente volta com o nosso bloco final do Cafezinho Missioneiro. E a conversa hoje está nos levando para refletir profundamente sobre educação e o nosso papel nesse processo. Sempre com o apoio de Grinks Café Corporativo e Corsã, a gente segue com o professor Diego Golli, da FASA, que é uma faculdade que respira inovação e acredita na potência transformadora do ser humano. E a gente falava antes, então, professor, a respeito da neuroeducação. E eu gostaria de saber também, porque o senhor me trouxe isso, da questão da inteligência emocional e espiritual na formação do estudante. Né? De que forma que existe esse trabalho, né? Que vai para além da religião, né, professor? Uma questão de tratar também todas as partes do ser humano, né? Todas as esferas do ser humano. Essas questões hoje da inteligência emocional, o autocontrole, a empatia, né? As habilidades sociais, elas são fundamentais no desenvolvimento profissional, mas também nas nossas relações pessoais, né? Eu consegui ter autocontrole, que é eu compreender um pouco mais sobre mim mesmo, como eu reajo, quais são os meus gatilhos em determinadas situações, né? Ter empatia, perceber, tentar se colocar no lugar do outro, né? E tentar ver o que o outro está pensando, né? Que isso, aliás, a gente falava pouco de neuroeducação, né? Isso faz parte de um tema que se chama teoria da mente, que é quando a gente consegue prever, a partir das nossas vivências e da nossa cognição, o que o outro está pensando, passando, a partir de percepções que a gente já teve, né? Ou que já vivenciamos, não necessariamente individualmente, mas às vezes com outras pessoas, né? Então isso também é importante. E a possibilidade da gente ter, por exemplo, resumindo a parte da inteligência emocional, mas essas habilidades sociais, que são não só as habilidades do relacionamento, mas como eu uso este relacionamento. E aí a gente não e tem que fazer esse disclaimer, né? Não do ponto de vista antiético deste processo, mas do ponto de vista ético, né? Quando eu sei como a Daniele de que maneira no relacionamento com ela eu posso conduzir processos profissionais, quando eu tenho que falar com alguém que trabalha comigo, quando eu tenho que conduzir algo com um superior ou com alguém que está na minha equipe. Então, que caminhos eu desenho para isso? E essa inteligência emocional, assim como a inteligência mais ligada ao nosso intelecto, ela sempre teve muito presente no nosso dia a dia, né? O QI sempre foi algo bastante conhecido por todos, os chamados testes de QI, enfim, as críticas que existem sobre ele. Depois, mais tarde, especialmente com o Goleman, a questão da inteligência emocional, a inteligência espiritual, ela é uma proposição mais recente, ainda não tão fortalecida quanto a inteligência emocional. E ela não tem ligação, de fato, com a religiosidade, embora algumas pessoas vão desenvolvê-la pelo caminho da religiosidade, né? Assim como muitas pessoas religiosas não vão desenvolver nenhuma inteligência espiritual, mas, na verdade, ela se liga muito mais, Dani, ao propósito. Entendi. A questão de encontrar sentido para a vida, sentido na coletividade, encontrar como eu acho inspiração para as coisas que eu quero fazer, né? Então isso também é fundamental. E a gente vive, de fato, um momento onde há uma certa crise de propósito, né? Uma crise que as pessoas passam um pouco
de compreender a sua existência, e isso se liga muito à questão da chamada inteligência espiritual, né? Então, de que maneira eu consigo pensar os propósitos da minha vida, aquilo que eu quero desenvolver, as minhas inspirações, os meus momentos de encontro comigo mesmo e com essas inspirações que podem ou não ter ligação com a religiosidade, mas que nos movem para um propósito maior e que fazem com que a vida ganhe sentido a partir disso. Você acredita que isso tem uma relação muito forte, essa perda da compreensão existencial e dos propósitos, com a própria ciência? Olha que interessante, porque à medida que o pragmatismo científico surge, ele foi descaracterizando crenças que não eram verdadeiras, que não se sustentavam a partir da ciência. As pessoas se afastaram de aspectos prioritariamente naquela ocasião da religiosidade, né? E que com isso também se afastaram de outros aspectos que eram não da religião per se, mas que eram dessa questão mais da nossa essência, né? Do nosso conhecimento pessoal quanto mais um nesse universo, né? E de que maneira a gente se relaciona com isso. E isso foi gerando esse processo que a gente observa muito hoje. Muitos jovens que não sabem muito bem o que querem ainda da sua vida, que não conseguem também achar caminhos para refletir sobre isso, né? Que não entendem por que razão podem buscar determinados processos, por que eu vou estudar, Então esses propósitos a gente também de alguma forma tem que achar maneiras de reacender, né? Como eu estimulo isso, como eu observo a mim mesmo a partir disso, onde é que eu encontro esses propósitos e desenvolvo não só a minha inteligência do intelecto e não só a minha inteligência emocional, mas essa inteligência que a Dana Zohar, que é a precursora dessa forma de pensar, a partir de muitos estudos da neurociência, né, e estudos também de comportamento mais ligados à psicologia, denominou como inteligência espiritual. Ou QS, né, que seria o quociente espiritual. Que interessante isso. E quanto que isso faz sentido para, de fato, entregarmos pessoas melhores para o mundo. E quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem uma questão que é: as pessoas normalmente são contratadas por conta de currículo, mas desligadas por comportamento, né, professor? Então, assim, quando a gente sabe, né, as pessoas se formam e vão para o mercado de trabalho só com conhecimento técnico e científico, falta essa parte, né? E vai fazer falta ali na frente, né? E para o empreendedor da mesma forma, né? Se ele não tem um propósito forte, acaba que ele não consegue se segurar em algo que faça sentido, né, para ele. Eu acho, especialmente o empreendedor, essa característica é muito presente, né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil. Sim. É difícil, inclui muitos riscos, e quando nós olhamos esses históricos que nos inspiram de muitos empreendedores, esse pessoal que tem o desenvolvimento de grandes empresas, grandes negócios, mas se a gente aprofunda um pouco, a gente sabe que ele teve muitos erros, muitos fracassos, e o que fez de fato a diferença foi não desistir e continuar aprendendo. Sim. Né? Então, aprender com os erros para não repeti-los e buscar, então, acertar para aprender os caminhos mais adequados, né? E ter essa persistência a partir de um propósito de fato, né? Às vezes as pessoas muito determinadas, enfim, mas resistir à frustração, ou melhor, superar a frustração não é algo fácil. Sim. E hoje a gente sabe que as gerações novas, elas estão mais frágeis nesse ponto, né? De saber lidar com as frustrações. A gente, e eu sou pai, sei que tu é mãe, né, Dani? A gente tem muito receio que os filhos se frustrem com os processos, né? Só que a frustração, ela é fundamental, inclusive, para a gente ser mais resiliente. E a gente precisa aprender a superá-las. Nunca vai ser fácil, nem para quem passou por muitas e aprendeu. Mas é um exercício importante de formação do ser humano. Perfeito. Prof, a gente falava no intervalo, agora mudando um pouquinho de assunto, mas a gente falava sobre o prédio, né, da FAS aqui, do Santo Angelense. É um prédio bastante importante, né, o antigo seminário, então um prédio quase centenário, né, daqui 3 anos. E quem já visitou a FASA sabe como funciona a questão da sustentabilidade, da importância da sustentabilidade. A gente vê isso lá, né, nos projetos que a gente visita, enfim.
E se a gente se aprofundar um pouco mais também, percebe nas metodologias, enfim, na forma como vocês conduzem, né, a faculdade. Eu queria saber como que vocês conectam a questão da sustentabilidade com as práticas pedagógicas. A sustentabilidade, ela está bastante presente na FASA, Daniel. Tem vários exemplos, estou pensando o caminho do melhor exemplo para te trazer. Tem vários mesmo. Mas quando a gente começa, vamos começar pela parte do ensino, né? Então, isso está bastante presente nas discussões que a gente faz com os nossos alunos, né? Então, recentemente nós tivemos um evento na Semana do Meio Ambiente envolvendo a prefeitura, empresários, várias pessoas da área, né, que são pesquisadores, professores que dialogam sobre as questões ambientais para discutir isso, aberto aos nossos acadêmicos, né? Nós temos eventos que às vezes são de áreas técnicas, mas que pela própria presença hoje desses preceitos do ESG, da sustentabilidade, acabam também vindo ao encontro das discussões que estão ocorrendo nesses eventos, mas nós temos também toda essa questão de ter um olhar sempre atento a essa questão social, né, ambiental e econômica, que são os principais eixos da sustentabilidade, até um tanto reducionista, porque hoje já existem conceitos que ampliam isso para as questões culturais e para outros aspectos também, né? Esse olhar às questões ambientais, da governança e da sociedade, já quando a gente olha para um olhar mais do ESG, e que isso de alguma forma transpareça nas práticas da instituição. Então, para além desses eventos, todos os cursos têm disciplinas que discutem as questões de sociedade, de meio ambiente, e aí a gente tem essa questão que é muito cultural de olhar o ambiente como se fosse um recorte, mas o ambiente ele inclui as questões sociais, a diversidade, as questões étnico-raciais, então isso também está presente nos debates e nas disciplinas que os alunos têm durante a sua formação, né? Nós temos hoje uma área experimental onde a gente prima por ter processos que sejam mais ligados a todos aqueles preceitos, a todos aqueles documentos que normatizam, qual seriam os caminhos mais sustentáveis e de menor impacto. Eu comentava que nós temos uma área, né, de transição agroecológica, e a agroecologia ela conduz a esse pensamento, né, como produzir alimentos com um olhar à agricultura regenerativa, aquilo que nós aprendemos também com os nossos antepassados, com as sociedades que souberam utilizar muito bem o seu ambiente, né, de forma a não prejudicá-lo de alguma maneira, enfim. Nós temos uma parceria hoje com a Natussomos, né, que é a maior empresa do Brasil em reciclagem de eletrônicos, então nós desenvolvemos algumas ações também juntamente com a Natussomos, e entra também na sustentabilidade essa questão histórica, porque nós estamos numa área que é preservada, né? São mais de 96 hectares, que a sua maior parte é de área verde, de fato, né? São de áreas de mata, né? Com rio, com cachoeiras, inclusive, lindo, né? Lindo. Nós temos um cuidado muito grande para os manejos que a gente faz das áreas de produção da FASA e para o nosso fazer institucional, com a reciclagem, com a tentativa de usar estratégias que não tenham muito impacto em termos de carbono. E nós falávamos da questão histórica e como cultural está muito presente isso também. A nossa relação com o prédio, com a manutenção dele, com as estruturas e com o uso pela comunidade, ela sempre permaneceu. Então a gente vê seguidamente o pessoal aproveitando aquele espaço verde, aproveitando a estrutura da FASA. A gente falava que o pessoal vai muito para tirar fotos, para curtir o final de semana, mas eu gosto de exemplificar. Por exemplo, existe uma romaria que ocorre de Nossa Senhora Salete, que já é antiga, já acontecia, e ela finaliza na FASA com uma missa. E nós fizemos questão de manter esse processo acontecendo, então a área fica aberta para que ele prossiga, porque isso também é sustentabilidade, quando eu compreendo um aspecto cultural, tradicional, que é mantido, que gera sentido, propósito, né? Reconhecimento enquanto parte desse contexto maior onde nós estamos, e com essa relação com todo aquele ambiente, que é um ambiente muito lindo, né, de fato, gostoso, mas que a gente tem um cuidado muito grande com a preservação. O nosso aluno, ele identifica isso, né? Ele identifica nas suas disciplinas, ele identifica nesses fazeres, ele identifica nos eventos,
projetos, e a gente sempre instiga que os processos, os projetos, nós falávamos, por exemplo, do Hack School dos alunos, né? Ele está bastante ligado a essas questões de pensar estratégias de sustentabilidade, né? De baixo custo, que é a chamada inovação frugal. E a gente também tem a extensão universitária, que eles fazem desde o primeiro semestre, e os princípios que norteiam a extensão dos alunos são os ODS. Então, para que eles possam desenvolver o seu projeto com as comunidades, eles precisam identificar de que maneira eles vão contribuir e com quais ODS eles vão conseguir contribuir. Que demais. O senhor sabe que eu sou signatária dos ODS aqui no Rio Grande do Sul. Eu também. Ai, Eu que também. legal. E a gente ainda ouve falar muito pouco de ODS, né? E que são 18 agora, né? Agora 18, sim. E o quanto que é importante, todas as ações que a gente fez na cidade, a gente sempre procurou incluir os ODS, né? E eu fico muito feliz de saber que vocês trabalham também com essa transversalidade lá dentro dos ODS. E a gente está aí numa iminência de talvez não cumprir muitos dos ODS Sim, até 2030. Até 2030. E já discussões bem importantes vêm surgindo, então como que essa reorganização vai permitir, porque esse caminho, né, Dani, ele é um caminho indispensável para a permanência do humano, da gente, né? aqui. E a gente tem visto, assim, impactos muito grandes sobre a questão ambiental. Eu gosto muito de um autor que é o Capra, que ele fala que a questão ambiental ela é uma grande crise de percepção, é como se fosse um iceberg. A gente olha a parte ambiental, que é a pontinha, mas tem as questões sociopolíticas, econômicas, as relações que a gente estabelece que fazem parte de todo aquele resto que está abaixo do oceano, né? Que é muito maior. Exato, e na verdade é isso mesmo, há uma dificuldade de a gente observar, porque naturalmente a gente vem de uma questão de formação mais reducionista e nós precisamos ampliar de fato esse olhar. Quando a gente fala, por exemplo, de ESG, a BlackRock, por exemplo, que investe trilhões, é a maior investidora mundial hoje, ela já colocou claramente que ela não investirá mais em nenhuma empresa que não tenha relatórios ESG. Olha só. Então esse é um olhar mundial para a necessidade de pensar um ambiente mais equilibrado, a sustentabilidade. Sem sustentabilidade ambiental também não tem a social nem a financeira, né? Mas a sustentabilidade ela exige que a gente observe esses 3 aspectos e também dentro das empresas a questão da governança. Que perfeito. Professor, já são 14 horas, tu acreditas? Acredito, mas passou voando. Que conversa gostosa. Eu já quero reforçar e deixar o convite para o senhor voltar aqui. Eu acho que tem pautas como a ESG, por exemplo, que a gente pode aprofundar muito mais. É importante que a comunidade entenda esse conceito e principalmente as empresas entendam esse conceito, né? Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente fechar o nosso cafezinho, depois a gente parte para o final. Tá joia. Então, Dani, primeiro eu vou fazer um agradecimento. Foi muito bom passar e realmente passou voando, né? Mas eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar, e eu pensava nisso porque quando você começou falando de educação e mencionou Paulo Freire. Sim. E eu gosto muito de uma frase de Freire que diz assim: a prática de pensar a prática é a melhor forma de pensar certo. Então, talvez o que eu possa deixar como mensagem é de tantos temas que nós falamos, claro que todos eles permeados pela educação superior, a única forma de nós nos comprometermos de fato em sermos agentes transformadores da sociedade é esse repensar constante da nossa prática e a vontade que não pode cessar de aprender coisas novas e se dispor a compreender que o mundo está sempre em transformação e que se nós não acompanharmos esses processos, a gente acaba ficando para trás. Que perfeito. Muito obrigada, muito obrigada. E assim encerramos mais um Cafezinho Missioneiro, com a certeza de que educar é um ato de esperança e de transformação. Eu agradeço imensamente ao professor Diego Golli, da FASA, por compartilhar sua trajetória e visão de mundo. Se você nos ouviu hoje, leva daqui um convite. Nunca é tarde para aprender. A educação é um direito, uma potência e um caminho para todos, independentemente de idade, da área ou da história da tua vida. A gente se encontra amanhã com mais um tema que importa aqui no nosso cafezinho de todas as tardes. Um beijo e até lá!